falaram que o celular esquentou e eu tive que desligar, né? Não sei porque ele esquentou, tá na frente do ar, mas enfim. Então assim, eu lembro que eu procurei você, a Cristine, falei sobre a teoria que eu havia criado, porque eu tava de mal com Deus, porque o Ricardo morreu e depois, não, quem criou esse mundo foi Lúcifer, o anjo caído, e bem e mal, porque ele é bem e mal, e aí você disse pra mim, não, você não criou, isso veio à consciência, assim como muitas outras coisas vão vir, você intuiu e coisa e tal. Então assim, essa coisa do espírito múltiplo em diversos corpos e almas, pra mim fez muito sentido. Eu deduzi, fui conversar com eles e sim, é isso, né? Então por isso a gente não deve se apegar à família, a gente deve ter honra de cuidar da família, mas não o apego, né? O querer voltar para salvar alguém da família e essas coisas todas. E também Lúcifer, a serpente, é sinal de sabedoria, né? Que veio trazer a sabedoria, o conhecimento para Adão e Eva, que na verdade simbolizam um povo que existia aqui e que é taxado como demônio. Na verdade ele era um Cristo, né? Um enviado para tentar ajudar dos outros. Claro que o celular caiu também, que vieram, né? E o Cristo da Bíblia, né? Tem uma ou duas coisas que ele fala, algumas poucas que são do verdadeiro Cristo, porque duas que eu me lembro agora sois deuses e vocês farão obras muito maiores do que eu fiz, ou coisas muito maiores do que eu fiz. Nisso ele estava certo. Agora, da gente ser cordeiro, dos humilhados serão exaltados. Não, nós somos guerreiros. Nós somos descendentes de um espírito forte, honrado, destemido. Somos parte dele. Aliás, e se precisar a gente luta. E qual é essa luta? A luta do espírito contra a alma, contra os apegos, contra as coisas do mundo, né? Ter um coração de pedra é ruim para a Bíblia? Tem que ter um de carne? Não! Temos que ter um coração de pedra, sim, e sermos frios com relação às coisas do mundo, frios, não insensíveis, e termos honra, ajudar até onde aquilo não nos atrapalhe, tanto física quanto financeiramente, como emocionalmente, né? Então assim, eu sempre fui briguenta, né? Eu sempre lutei contra um monte de coisas. Meu marido me batia e todo mundo falava, não responde, não vai pra cima dele, fica quieta que daí você não apanha. E muitos diziam que isso era burrice, ignorância. Depois, várias outras lutas, mas enfim, eu acabei indo pra frente dos quartéis para lutar contra essa libertinagem da esquerda, né? Essa coisa das crianças poderem mudar de sexo tão novinhas e E aí eu lembrava de você falando, olha, a egrégora do time de futebol, da religião, da política, e aquilo me soava, o Adelmo falando aquilo pra mim, mas eu precisava, e eu queria entrar no grupo dos CACs que iam fazer uma revolução, só que ia ser dia 10 de janeiro, dia 8 armar aquela, todo mundo já devia saber da esquerda, né? E eu fui entender que eu estava usando esse meu guerrear da maneira errada, claro. Que o guerrear é interno, espírito contra alma, poderá ser externo se houver uma guerra final entre o bem e o mal, sei lá, vai haver, não vai ser vários de nós nos unindo em força e energia e levando a nossa descendência e ascendência embora. Vai ser essa luta? Não sei, mas ser cordeiro, né?
Caim e Abel, outro exemplo. Abel dava sacrifícios para o Deus sanguinário, né? Sacrifícios de sangue. E Caim era o agricultor. E então Deus preferia o sanguinário. E a briga que houve foi provocada por Abel. E, enfim, eu tenho lido muito sobre a história de Caim e todas essas coisas, né? Então, assim, muitas coisas fazem mais sentido hoje, né? Muitas coisas mais detalhadas sobre os cátaros, sobre quem eliminou os cátaros e por quê. Não foi só a Igreja Católica, foi a Igreja Católica junto com o povo escolhido, né? Porque eles representavam a linhagem do sangue puro. E o que é o sangue puro? É o sangue que não come carne? Que não tem ódio? Também. É óbvio, né? Mas, por exemplo, eu tive Covid diversas vezes, e aí eu fico ruim, aí falta B12, aí toma B12 e não dá jeito, aí o médico tem que comer carne. Aí, pô, vou comer carne com a maior culpa. Opa, peraí. Eu tô num corpo que foi criado por um louco, por um demente, entendeu? Que tem necessidades de hormônios, de um monte de coisas que não são do espírito. Então, se eu tiver que comer carne, que eu não tô comendo, na verdade eu tô comendo peixe, porque o último Covid foi muito forte, assim, não deu nada. Nenhuma das vezes que eu peguei Covid eu fiquei ruim de nada, só depois que acaba o Covid vem aquela sinusite, antibiótico pra lá pra cá, e cai cabelo, e fraqueza, essas coisas. Então, assim, o que é o sangue puro? É o sangue liberto de todas as coisas culturais que a gente aprende aqui, tudo errado, né? E que quando ele tá livre de tudo isso, ele consegue se lembrar da origem, se lembrar que nós somos deuses, né? E aí sim a gente retorna para a origem. Não precisa morrer, né? Retorna aqui, aquela coisa que a gente já sabe, né? Então, assim, para mim isso tem sido fantástico, né? A sabedoria hiperbórea, na verdade, ela é uma reconstrução da história da maneira correta. Tem vários historiadores que escreveram muitos livros, principalmente sobre a história do Brasil, que é a mais deturpada que existe no mundo inteiro. Vários desapareceram, vários deixaram algumas coisas, né? Eu, quando entrei na sabedoria hiperbórea, logo de cara, lendo o Mistério de Belicena Vilca, quase no começo lá vem Hitler, ou no meio, eu não me lembro agora, que eu fico pulando parte do livro, depois eu volto. A SS foi criada para exterminar o povo escolhido, né? Para que eles não continuassem massacrando o resto do povo e prendendo nas vicissitudes do mundo, e para que o resto do povo conseguisse ter o sangue puro e voltar para a origem, coisa e tal. E mas precisava de tudo aquilo, precisava dos fornos, precisava disso, daquilo. Já mandei mensagem lá para duas pessoas lá que são palestrantes, e os dois me disseram a mesma coisa. Se você vai acreditar no que a mídia fala e no que a mídia mostra, é melhor você parar por aqui. Porque a gente tem mostrado, através da história reconstruída em pedaços no Belicena, e que você depois vai ler livros, vai intuir que tá tudo errado. Bom, aí vai eu, né? Fiquei um tempão sem ler coisa da sabedoria, mas fui pesquisar sobre a SS. Então eu pesquisei que antes da Segunda Guerra e depois, em 47, eles levavam armamentos e pessoas para Antártida, e inclusive não é pediram que fala, não lembro agora, terras lá, inclusive tinha uma parte de terra seca, eu não me lembro muito bem agora. E aí, como depois da guerra eles foram pra lá, né, os Estados Unidos, mas os caras tão fracos, né, perderam a guerra, estão mandando gente, coisas de novo pra Antártida. Então eles mandaram o comandante Richard Byrd. Eu tenho várias reportagens, né? Alguns dizem umas coisas, outros aumentam e assim vai.
com vários navios de guerra. Era uma expedição de exploração, né? Mas foram navios, aviões e 4.000 homens. E voltaram rapidinho, perderam vários navios, vários aviões e vários homens. E o comandante declarou numa reportagem para uma repórter chilena, eu procurei, achei, que os Estados Unidos tinham que se precaver porque os alemães tinham na Antártida naves que seriam capazes de voar de uma ponta a outra do mundo em segundos. Então os Estados Unidos começaram a fazer testes atômicos no mar da Antártida. Isso também pode se ler na internet. E posteriormente apareceram luzes em cima, não sei se foi da Casa Branca ou do Capitólio, também está na internet. E aí pararam os testes atômicos. Eram extraterrestres? Não, eram intraterrestres. Eram pessoas inteligentes como Tesla, como Leonardo da Vinci, como Nietzsche. Nietzsche se declarava hiperbóreo. Ficou louco porque ele começou a falar muita coisa e aí eles deixam o cara louco, né? Isaac Newton, nenhum deles casou, né? Porque eles tinham polaridade positiva e negativa, já estavam muito perto da realidade. Tesla pedia a Deus, que não era isso, né? Ele pedia a origem e aí aparecia o motor que ele criou, que ele evoluiu o motor, na verdade. Também não me vem o nome agora. Quando eu começo a falar muito dessas coisas, começa a dar branco. Você entende como é que é, né? E aí ele disse que saía pra rua e via o desenho do que ele tinha que fazer, né? Leonardo da Vinci a mesma coisa. Então assim, esses seres mais evoluídos do que esses que eu mencionei, estão em algum lugar ajudando a humanidade de diversas maneiras, né? Como anjos da guarda, com a sua energia, nos impelindo quando a gente tem esse desejo do caminho certo, né? Então assim, eu te digo que eu entendi muitas coisas na sabedoria hiperbórea. A oração do Pai Nosso, eu nunca gostei de fazer. Eu fazia na forçada, quando eu tinha pesadelo. Pai Nosso, que estás no céu, venha a nós o vosso reino. Tá, a gente pode até pensar que algumas palavras se encaixam no incognoscível, mas na verdade essa oração é para o Deus desse mundo, para o Criador. Não, orações, evocar a potência do Espírito, evocar a cura, evocar a sabedoria, evocar de dentro da gente, né? E eu tenho tantas coisas que eu queria te falar, tantas coisas que eu espero que você não ache tudo isso uma grande bobagem, mas eu te digo que eu digo não à Bíblia, eu digo não ao Deus Criador, eu digo não ao Cristo da Bíblia, eu digo não às orações, eu digo não à alma, aos desejos e aos apegos. Eu estou trabalhando muito isso. Não está sendo fácil porque eu sou uma pessoa muito intensa e muito emocional. Então, eliminar isso e ter um coração de pedra, né, para a Mônica Pérez é uma grande tarefa. Mas eu tenho certeza e eu sinto que eu estou exercendo ela com louvor. Pode demorar. Eu ainda estou no começo dos meus estudos. Eu li Belicena Vilca e esqueci tudo. Minhas anotações se perderam e eu estou relendo e estou anotando, e vai ter uma leitura com o Clube do Livro, dia 16 começa, onde a gente vai ter algumas explicações a mais. Enfim, meu querido amigo, desculpa por toda essa falação. Eu vou te mandar algumas coisas que eu pensei do Belicena ontem à noite, durante o dia também, mas ontem à noite, que por coincidência eu estava falando dos cátaros, de como se chegou a isso, né, da família de Tarsis, que guardou o sangue puro e a consciência pura para ajudar a gente, eliminando muitas coisas ruins aí no nosso caminho, mas não tá fácil. Só que outra coisa que eu vejo também é a maioria, o aumento dos autistas, né? Eu estudei
muitos autistas, porque meu último namorado era autista, Asperger. Eu namorava com ele não namorava comigo, porque o autista e o Asperger principalmente, ele é assexuado, né? Positivo, polaridade positiva e negativa. E muito inteligentes e uma criança grande para sempre, a vida inteira. Tem a pureza de uma criança e cada vez mais eles estão aumentando. Bom sinal, não é ruim. Eles sofrem, né, coitados? Principalmente aqueles que não têm uma família para controlar o sincericídio, né? E aí eles se matam, aspas. Não tem amigos, não tem família, não tem nada. Era o caso desse rapaz que eu namorei, mas que veio pra quê? Pra eu estudar sobre autismo e depois encaixar as coisas. E assim vai. Mas vou parar de falar, né? Eu vou parar de falar. A hora que eu parar o carro eu vou te mandar as coisas que eu pensei da história, dos cátaros e é isso. Mas obrigada, porque sem vocês eu não teria chegado aqui. Eu não teria chegado nessa paz, nessa calma, nesses conhecimentos que vieram muito de dentro de mim, mas que tiveram explicações mais explícitas de muitas coisas através da história, né? E nada melhor do que a história para te fazer intuir, para te fazer recordar. Eu sou todos os meus ancestrais, né? E é isso, meu amigo. Mil beijos. Fica com Deus, você e sua família. Aliás, esse negócio de Deus abençoe e fica com Deus, eu tenho muito isso, mas é tipo assim, eu não sei como dizer isso. Que Deus que habita em você faça você recordar que você é um Deus.